Quais projetos são necessários na hora de construir uma casa? Você sabia que muitos projetos em obras acontecem antes mesmo do início da construção? Falta de projeto, projeto incompleto, projeto mal feito. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais os projetos realmente são necessários para construir uma casa com segurança, economia e sem dor de cabeça. Se você não me conhece, eu sou o engenheiro Rodrigo Barros e esse aqui é o canal da DOT Engenharia. A DOT Engenharia é a minha construtora, nós somos especialistas na elaboração de projetos residenciais, construções residenciais, reformas e laudos técnicos. Aqui no canal eu trago conteúdos práticos sobre construção, projetos e mercado imobiliário, sempre com uma linguagem clara e direta. Se interessa por esse tema ou precisa de algum tipo de informação, deixa um like, se inscreve no canal que tem muito conteúdo aqui. Antes da gente começar, eu quero deixar bem claro que os meus conteúdos são simples e direto ao ponto, tá? E os meus vídeos, você não vai encontrar aqui nenhuma superprodução, uma super edição, mas você vai encontrar aqui conteúdo com procedência, extraído dos canteiros das minhas obras, de mais de 17 anos que eu tenho de experiência no ramo da construção civil. Vamos lá, pessoal, olha só, o conteúdo que a gente vai abordar hoje sempre relacionado a residências, beleza? Os projetos que eu vou falar aqui é sempre relacionado a residência, tá? E qual é o nosso principal objetivo? O primeiro objetivo é a obra, concorda? A execução da obra, não é? Mas para que isso aconteça, primeira coisa e fundamental é você saber contratar os projetos necessários para que a obra ocorra. E é isso que eu vou abordar agora. Então, os projetos, nós vamos falar sobre arquitetura, projeto estrutural. Esse daqui é fundamental, vocês vão entender melhor e é uma das nossas especialidades. Instalações e projetos complementares. Para que a sua obra comece de forma correta, é isso daqui que você tem que saber contratar. É o primeiro passo. E isso, pessoal, vai fazer toda a diferença do início ao final para o resultado que você espera da sua casa e principalmente não estourar o orçamento para poder economizar e colocar aquilo que você realmente quer dentro do seu projeto, beleza? O primeiro projeto de qualquer obra é o projeto de arquitetura. Ele define a distribuição dos ambientes, tamanho dos cômodos, a circulação, a estética da casa e até o conforto térmico. Conforto térmico, por exemplo, o arquiteto ele vai utilizar os conhecimentos dele para fazer um estudo de insolação na sua casa. Não sei se você já ouviu falar a respeito disso. O que é o estudo de insolação, né? O arquiteto vai fazer a análise de como o sol vai se comportar durante o ano com relação ao posicionamento da sua casa. Para que serve isso, Rodrigo? Serve para ele posicionar sempre que possível, nem sempre é possível, mas sempre que possível posicionar, por exemplo, um quarto para que ele receba um sol nascente, né? Para que evite um quarto no sol poente. Outro estudo que entra aí também é o estudo de vento. Então, para fazer uma circulação cruzada na sua casa, para ela ficar mais fresquinha, economizar no ar-condicionado, beleza? E o projeto arquitetônico, ele começa com o quê? Com a planta baixa. Rodrigo, o que é planta baixa? Pessoal, planta baixa, eu sempre utilizo um exemplo, aquele panfletinho que a gente recebe muitas vezes no semáforo, quando tem o lançamento de um empreendimento imobiliário, por exemplo. Então, você pega aquele panfletinho e vai ver o apartamento ali. E aí você vê a sala, você vê a cozinha. Ali, pessoal, tá bem simples a forma, mas o que importa é a forma que você enxerga isso, como se a gente olhasse de cima para baixo e visse ali os ambientes. Dessa forma aqui, ó, eu vou fazer bem simples para ficar didático. Imagina que isso aqui é um loft, ele tem 6 por 6, ok? E aqui, ó, porta de entrada, tá aqui, pode ser assim mesmo. Então, a porta de entrada, o banheiro e o quarto, ok? Aqui vamos colocar que é sala mais cozinha, aqui o dormitório e aqui o banheiro, ok? Então, a forma que você está enxergando isso aqui, ó, entrou aqui, tem sala, entrou aqui, tem um dormitório, entrou aqui, tem um banheiro. Isso daqui é a planta baixa. Beleza? É a primeira coisa que você vai receber no projeto de arquitetura. Geralmente o arquiteto ele passa um croquis ou um pré-projeto nesse formato aqui de planta baixa,
tá? A planta baixa, ela vai servir lá na frente como projeto executivo, é o principal que nós utilizamos dentro da obra, por exemplo. Então, é aqui também que o engenheiro de estruturas vai lançar a estrutura, tudo baseado na planta baixa. Então, ela é importantíssima e é um dos componentes que vai dentro do seu projeto de arquitetura. Ainda dentro do projeto de arquitetura, outro componente importantíssimo é o projeto de fachada. Olha lá. Pô, e o projeto de fachada, Rodrigo, como é que é? Também vou pegar o mesmo exemplo lá do semáforo. Geralmente naquele mesmo panfletinho vem uma foto da frente do prédio, né? Para você poder entender, né, como é que é o revestimento, as janelas e o jeitão, né, os detalhes de arquitetura do prédio. E na casa é a mesma coisa, né? Você vai pegar, quando o arquiteto enviar, você vai olhar ali como é que é a fachada da minha casa, como é que é a lateral direita, como é que é a lateral esquerda, como é que são os fundos. É dessa forma que você visualiza como que é a frente da sua casa, ok? E para nós, na parte técnica, ali tem muita informação, se tem volumetria, como são as esquadrias e mais um montão de coisa, tá? Utilizando aqui a nossa plantinha como exemplo, então, o projeto de fachada ele é dividido geralmente em 4 partes. Fachada frontal, vamos supor que aqui seja a rua e aqui a casa, ok? Então, fachada frontal é a fachada da frente, é a frente da sua casa. Vai mostrar a porta, janela, uma série de coisas. Fachada posterior, que é a parte de trás, que são os fundos, né? O nome técnico é fachada posterior. E aí nós temos a fachada direita e temos a fachada esquerda, beleza? Então isso daqui é mais um item básico que tem que vir quando você contrata um projeto de arquitetura. Agora eu vou falar a respeito dos cortes. Pessoal, corte é uma coisa importantíssima. Ele define muita coisa e muita gente tem muita dificuldade de compreender o corte. Eu vou pegar esse tijolinho aqui, ó, para exemplificar como funciona um corte, tá? De um projeto. Vamos lá. Se a gente olhar para esse tijolinho, olha só, aqui, ó, né? Vamos pensar, ó, aqui, ó, aqui é a planta, né? Então, como que a gente enxerga assim, ó? Olhando aqui, que é a planta, ó, vai ver essas ranhurinhas aqui, esses detalhezinhos, ok? Mas eu preciso saber o quê? Qual é o pé direito, por exemplo? Você sabe o que é pé direito? Pé direito é a distância do chão até o forro, por exemplo. Isso é o pé direito, né? Tem 2,5, tem 3, tem 3,5, tem 6, pé direito duplo, né? Quando você escuta assim, o pé direito é duplo. O que isso significa? Que geralmente são aí aproximadamente 6 metros de altura, né? Um pé direito vamos contar 3, mais outro 3. Isso é só para exemplificar, tá? Beleza, mas e o corte, Rodrigo? E aí, você está falando do corte, como é que funciona? Então imagina que a gente pega aqui a casa, ó, e vai cortar ela no meio, certo? Se eu cortar isso aqui e olhar, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a parede, a portinha, a altura que é do fundo até o forro, da laje. Concorda que é a mesma coisa aqui, ó? Então se cortou o tijolo, o que a gente vai ver? Olha lá, ó, os buraquinhos. Esse tijolo aqui é exatamente igual a um de construção real, tá? Então, para eu entender como que é o meio desse tijolo, eu corto ele e vou analisar. Então esse aqui é o projeto de corte, é um projeto fundamental. Tem que ficar de olho, pessoal, que tem que ter cota, tem que ter uma série de informação se tem telhado. Se tiver telhado, por exemplo, um telhado embutido na sua casa, lá no corte tem que ter o desenho do telhadinho. Por quê? É dali que o engenheiro civil ele vai extrair as informações necessárias para ele montar um bom projeto de estrutura. Beleza? Então tem que ser muito bem detalhado, isso é importância, eu bato muito na tecla. Sempre que for contratar um projeto, sempre busque um profissional com a maior experiência possível. Como assim, Rodrigo? Vou contratar um arquiteto, um escritório de arquitetura. Pô, eles são especialistas em desenhos residenciais ou são de interiores? Sabia que tem diferença? Então tem muito arquiteto que na verdade ele é design de interiores. Se você contratar um design de interiores para construir, para fazer um projeto de execução da sua casa, não seria a melhor escolha. Qual seria a melhor escolha? Um arquiteto que seja especialista em desenhos residenciais. Ele também pode fazer o projeto de interiores, não tem nenhum problema. Geralmente o problema está ao contrário, um design de interiores fazendo o desenho de uma casa. Beleza? Então fica aí uma dica na hora de contratar esse projeto aqui. E o quarto componente essencial é o layout, né? Tem gente que chama também de layout funcional, né? Funcional. Tá, Rodrigo, mas e aí, o que é o layout funcional? Lembra que eu falei daquela plantinha lá no começo, né?
que a forma que a gente enxerga é a planta baixa. Então vamos lá. A planta baixa que vem para executar a obra, como eu vou construir a sua suíte master, né? Eu vou pegar a planta baixa, lá não vai ter móveis desenhados, vai ter as dimensões do ambiente. Onde eu encontro onde vai o sofá, porque eu também utilizo isso na hora de executar uma obra, é aqui, ó, no layout, ou layout funcional. E é ali que muitas vezes para você que não é da área, e ou às vezes tem dificuldade de compreender o projeto, é aqui que vai te ajudar bastante, porque é onde estão os móveis. E um detalhe importante nesse caso, o layout funcional ele tem que estar na escala. O que é a escala? Né? Pô, a casa ela é gigante, como é que eu coloco ela dentro de uma folha de papel para levar para a obra? Então a gente vai diminuir ele em várias partes, de forma proporcional para que caiba num projeto. Então quando eu vou lá no projeto, tá lá que 1 metro, às vezes no projeto ele tem 1 centímetro só, beleza? Mas eu sei que é 1 metro na obra. O layout funcional, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar um sofá, vai diminuir ele de forma proporcional e vai colocar dentro da sua casa nesse desenho aqui. Para que serve isso? No meu ponto de vista, a maior importância é você entender a proporção, por exemplo, da distância da pia até a mesa da sala de jantar. Então você vai ver ali a circulação e fala, nossa, ficou legal, nossa, eu achei um pouco apertado. Então esse projeto aqui vai te ajudar bastante com isso, tá? Existe muita coisa que ainda pode ser entregue dentro de um projeto de arquitetura, por exemplo, 3D, parte de interiores, mas qual que é a base? O que precisa vir quando você contratar um bom projeto de arquitetura? Planta baixa, fachada, os cortes e o layout funcional. Com isso aqui, a sua obra começa a sair do papel e é a base para a gente iniciar a parte estrutural, que é fundamental, que é aqui a hora que vai mexer no bolso, hein? Isso aqui é importantíssimo, beleza? Projeto estrutural. Pessoal, o projeto estrutural ele é fundamental, não só para a segurança da sua casa, claro que isso aqui é a base de tudo, mas principalmente o quanto você vai gastar nessa obra. Em outros vídeos eu vou abordar melhor a parte de orçamento, tá? Porque ele é uma porcentagem muito grande do orçamento da sua obra, tá? Em um outro vídeo dedicado somente à parte de orçamento, eu vou exemplificar as porcentagens exatas do peso que tem isso daqui no seu bolso, no seu orçamento da construção. Mas aqui você já vai ter uma boa ideia da diferença de contratar um engenheiro ou uma empresa de engenharia experiente e especialista nesse tipo de projeto ou contratar alguém que está chegando agora ou que não tem a devida experiência para elaborar um projeto estrutural, tá? Então o projeto estrutural ele vai ser dividido em fundação e estrutura, tá? Aqui eu estou fazendo de forma didática. Eu gosto de abordar esse tema como projeto de fundação é uma coisa, projeto de estrutura é outro, tá? Mas, no geral, o mercado, quando você vai contratar um projeto de estrutura, ele vai lá e fornece os dois, beleza? Na minha empresa, nós trabalhamos ele à parte. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, beleza? Então, começando pelo projeto de fundação. Bom, para quem não sabe o que é fundação, pessoal, eu costumo contar sempre aquela historinha, né? Fundação é a etapa que você vai colocar dinheiro pra caramba na obra e não vai ver nada. É assim. Mas é a parte que eu considero a principal etapa construtiva da sua obra. Tá aqui embaixo, ó, tá dentro da terra. Por quê? Olha só. A fundação, aqui tá a terra, então a gente tá pisando no terreno. Você chegou lá, não tem nada ainda, né? A fundação, aqui eu vou utilizar um exemplo de uma fundação de estaca, né? Então aqui, ó. Olha lá, ó. Lá para dentro da terra. Então isso daqui é a base da sua casa, né? Então ela está lá para dentro. O que vai definir, por exemplo, a profundidade dessa fundação aqui, né? É naquele famoso laudo de SPT que todo bom engenheiro vai te pedir. Se você contratou uma construtora ou vai fazer um projeto de estrutura, se o profissional não te pedir um laudo, pelo menos de SPT, já pode ficar de olho porque tem alguma coisa errada. Por quê? O laudo de SPT, que é um investimento que você vai fazer para sua obra, é aqui, ó. Lá embaixo da terra existem várias camadas, né? Ó, olha lá. Camada 1, camada 2 e assim por diante. Elas não são tão bonitinhas assim, elas podem estar toda remexida, tá? E uma coisa também importantíssima. O NA, olha lá, ó. NA. O que é o NA, Rodrigo? Isso aqui é o nível da água, tá? O nível do lençol freático.
Então, para a gente saber se tem muita água, além da estrutura, você vai precisar fazer algum tipo de tratamento aqui de impermeabilização na sua casa, tá? E, pessoal, isso aqui é fundamental. Vou contar uma história. Fui executar uma obra um tempo atrás e o projeto era esse aqui, ó. Essa fundação aqui, ó, é a boa e velha Sapata, olha lá, ó. Essa é a mais barata que tem, é confiável. Nós, engenheiros brasileiros, somos muito bons nesse tipo de fundação aqui. Então, quando é possível utilizar, claro, eu já executei prédio de 23 andares com Sapata, então ela é muito boa e bem mais barato, tá? O que acontece? Eu cheguei lá, eu sou especialista, eu tenho especialização fora do Brasil em solos, tá? Então, toda vez que eu chego para fazer uma obra, eu faço um furo de verificação. E eu cheguei lá, claro, pedi a sondagem também, nós não executamos dentro da DOT Engenharia obras sem a sondagem. Ah, o projeto não é nosso. Preciso da sondagem para que eu possa fazer uma análise técnica. E foi o que aconteceu aqui. Peguei a sondagem, não tinha água. Ok, então tá batendo com isso daqui. Mas quando eu cheguei lá, tinha água sim. Porque quando foi feita a sondagem, o lençol freático estava abaixo, não era época de chuva. Eu cheguei, entrei em contato com o projetista e falei, olha, não vai dar para executar Sapata, porque tem água e o solo está desmoronando, não dá. Eu falei, então sugiro que você substitua para um outro tipo de fundação. E aqui vem outra dica. Quando você vai contratar um escritório de engenharia ou um engenheiro, ele precisa ter experiência nisso daqui, pessoal. Por quê? Além dele entender toda essa parte aqui de solo, de análise, existem vários tipos de fundação e cada uma vai se adequar para a realidade da sua obra. Aquela velha história de, não, a casa dos meus pais, a casa dos meus avós era uma fundação de prédio, ali não cai nunca. Sim, ali foi todo o dinheiro da família. Hoje em dia isso não existe, tá? Um bom projeto, ele começa aqui na fundação, porque você vai pegar essa grana, olha um exemplo. O que aconteceu? Eu fui lá e sugeri um outro tipo de fundação. Ok, ele substituiu, prontamente atendeu. Só que a solução que ele sugeriu, também, quando chegou o projeto, também não dava para executar com água. Vocês estão entendendo? Então eu fui e eu sugeri. Falei, olha, aqui o correto é utilizar um terceiro tipo, que também era uma estaca, e que ela é específica para utilização em solos que tem água, né? Então a gente vai conseguir utilizar. E ele, mais uma vez, atendeu prontamente, e nós mudamos pela terceira vez o projeto de fundação. Então imagina, olha só o que poderia ter acontecido. Era para fazer isso, passou para isso, aqui também não dava, nós fomos para uma terceira opção, tá? Uma outra história também eu recebi um projeto, esse não era do nosso escritório também, e depois acabou sendo por quê? Né? Nós recalculamos essa fundação. Chegou lá, era uma residência no Guará, nós somos de Brasília, e a fundação pedia estaca de 3 metros de profundidade, ok? Novamente, solicitei a sondagem, fiz uma análise e no meu pré-dimensionamento, o que apareceu? Poxa, apareceu uma estaca assim, ó, de 6 metros, tá? Porque o que acontece, pessoal? Não é só a economia, porque o lado de sondagem, muitas vezes você vai conseguir economizar aqui, só que muitas vezes também está errado para menos. Eu vou chegar lá. Então vamos lá. Então era 3 metros, quando eu fiz uma análise eu falei assim, olha, precisa passar para 6 metros. E o proprietário pegou e falou assim, nossa, mas como assim? Eu entrei em contato com o projetista e falou, não, tudo bem, realmente vamos passar ela para 6 metros. Então nós passamos essa fundação para 6 metros. Olha só a responsabilidade que é o projeto de uma fundação, beleza? E depois nós elaboramos o projeto de estrutura dessa casa também, que vou abordar aqui no próximo passo. Então, pessoal, isso tudo aqui ó, vem antes de projetar, antes de calcular a fundação de uma residência. Vocês estão entendendo a importância que tem de um bom projeto? Tá, e o que pode também acontecer ao contrário aqui? O que acontece muito? Vem um projetista inexperiente, e ele vai lá, chega no mesmo resultado que eu de 3 metros, por exemplo, aqui de fundação. O que ele faz no último minuto? Ele pega e fala assim, cara, para garantir, né, assim, pessoal, vamos lá. Qual seria o roteiro ideal de uma carreira de um engenheiro? Ele deveria ir para a obra, passar muito tempo dentro do canteiro aprendendo como que é na prática a coisa. Depois ele vai para a área de projetos, que ele já tem muita experiência em execução, e depois para a área de orçamentos. Mas não é o que acontece no Brasil. Muitas vezes a pessoa já vai direto para o orçamento, outro já vai direto para projeto, sem ter passado por toda essa cadeia, né, que eu entendo como ideal. Então o que acontece? Quando chega lá na frente,
Quando você já projetou centenas de projetos, quando você já executou dezenas de obras, você já tem uma segurança, você já tem um conhecimento, um exemplo de uma região. Às vezes você já construiu 5 casas naquela região, então você já sabe o comportamento daquele solo. Então vai aqui, ó, eu vou lá e defino 3 metros de profundidade para uma estaca, certo? E aí um projetista mais jovem, ele chega às vezes e fala assim, cara, deu 3 metros, mas quer saber? Eu vou colocar 6 para garantir. Pessoal, você acha justo isso? Quem que paga isso? Quem paga isso é você, né? Esse dinheiro aqui é o dinheiro daquela pia maravilhosa que você queria colocar na sua cozinha, com aquele material novo, aquela cuba incrível. Quando chega lá no final, você fala assim, pô, mas não, nós contratamos um engenheiro, fizemos o orçamento e tá estourando. Olha aqui onde tá indo, olha o que acontece. Ninguém tá vendo, e você fala, pô, meu dinheiro foi todo na fundação, eu não vi. Então, às vezes, na hora de contratar um projeto que, no custo geral, não vai impactar tanto assim na sua obra, mas o que um bom projeto vai trazer de benefício para ela vai ser fundamental para o orçamento da obra. Então, existe o barato, o justo e o caro. Se o cara for justificar o que ele está cobrando, cara, show de bola, contrata. Mas, geralmente, o justo é justo e o barato, ele... Na engenharia civil, ele vai sair caro, né? Então vai acontecer isso aqui. Vocês vão ver quando entrarmos em estrutura, o quanto de dinheiro vai embora para um projeto mal elaborado. Beleza, pessoal? Então é isso. Projeto estrutural, a parte de fundações, é isso daqui, ó. É importantíssimo a experiência para você, primeiro lugar, segurança. Segundo, economia tá aqui, ok? Projeto de estruturas. Olha só, tá aqui. Que é a nossa base, que eu tinha falado a respeito da fundação. Projeto estrutural. Opa, aqui ó. Estrutural, né? Tecnicamente, infraestrutura, fundação. Superestrutura é a estrutura em si, né? Então aqui a gente vai abordar um sistema construtivo que eu sou apaixonado, que é o convencional. O que é o convencional? Sistema pilar, viga, laje, você vai entender agora o que é isso, com tijolo. E o tijolo, Rodrigo? O tijolo é a vedação, é a parede. Rodrigo, se eu arrancar o tijolo, a casa cai? Não, não cai. A casa, não, se for bem dimensionado, não cai. O tijolo não está ali para segurar peso. Fechou? Aqui é a estrutura. Então vamos lá. Vamos desenhar a nossa casa aqui, ó. Vou fazer uma casa térrea para simplificar a coisa, tá? Então aqui, ó. E... vamos lá. Isso daqui, ó, tem muita gente que chama de coluna, pilarete, pilastra, um monte de nome eu vejo por aí, tá? Tá errado? Tá, não tá errado, mas tecnicamente isso aqui é um pilar, é um elemento vertical. Quando você vê aquele negócio de pé lá, é um pilar, ó, é ele que segura o negócio. Pilar, cortou, a casa cai, tá? Muitas vezes a gente vê por aí prédio caindo em reforma porque cortou o pilar. Cortou o pilar, já era. Também a importância de ter um engenheiro na hora de fazer uma reforma por conta desse tipo de coisa. Então, pilar, ele está de pé, e aquela parte que vai lá em cima, que está apoiada no pilar, na horizontal, é a viga, né? É esse elemento aqui, ó. E em cima disso tudo, vem a laje, olha lá, ó, que é onde você vai pisar, ou vai fazer a cobertura da sua casa. Se for sobrado, é onde geralmente vai ser o seu quarto lá em cima, né? Aí, ó. E a laje, ela está apoiada nessa viga, e essa viga ela vai distribuir a carga, né, o peso para os pilares, e os pilares entram lá na fundação que eu falei para vocês que é tão importante. Beleza? Então isso daqui é o que? O sistema pilar, viga, laje. Aqui, claro, além da segurança, tem a questão da economia. Eu vou fazer um desenho aqui, vocês vão entender bem. Olha só, lembra que a gente falou a respeito do corte? Lembra? Corte é o quê? Eu olhar no meio, assim, né? Cortar e dar uma olhada lá dentro. Vamos pegar essa viga aqui, ó. Vamos cortar ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Passou uma faca nela. Pum, cortou. Vamos enxergar ela aqui do lado, ó. Olha lá a viga. A viga, ela é assim, ó. A viga, ela é assim, certo? E aqui, ó, tá o aço dentro dela, ó. Vou colocar assim, ó. Aqui, aqui e aqui, beleza? Então, dentro dessa viga tem os ferros, né? Que é uma parte muito cara da construção civil. Então, olha só, um projeto bem dimensionado, pessoal, isso aqui é um exemplo, tá? Geralmente você vai ver isso daqui. Vou mostrar para vocês agora
às vezes aquele projeto baratinho. Não, tem um amigo do meu amigo, ele é recém-formado, vão dar uma força para ele e tal. Não tem nenhum problema com relação a isso. Só que quem vai pagar a conta é você, é quem está executando a obra. Por quê? Olha só isso daqui, o que geralmente a gente encontra no mercado. Onde deveria ser uma viga com esse aspecto, geralmente ela vem com esse aspecto aqui, ó. Põe em vermelho. Ó. Pessoal, você acha que isso é igual a isso? É claro que não, né? Rodrigo, mas aqui tá muito seguro. Ué, concordo com você. Tá super seguro. Isso aqui chama superdimensionamento. Só que você que vai pagar isso daqui. Agora imagina numa casa inteira, né? Todas as vigas superdimensionadas, né? Lembra que eu falei a respeito lá da estaca? Que às vezes o cara não tá com confiança, deu uma estaca de 3 metros, ele vai lá e coloca de 6 para garantir. Na estrutura é a mesma coisa. Então a experiência de quem executa a obra e vai para a área de projetos é assim, ó, o software, nós trabalhamos com software de última geração. Quem faz esse cálculo aqui não é na mão não, tá? Um pré-dimensionamento, tudo bem, mas quem faz o cálculo é o computador. Só que você dá as informações para que ele possa fazer o dimensionamento. E existem várias formas de você colocar a informação certa para que seja processado de forma ok, para que saia esse tipo de cenário. Se você coloca muita proteção, com medo, com falta de experiência, vai sair esse tipo de coisa. Vai atender todas as cargas? Vai. Só que está tudo dobrado, triplicado, né? Realmente a gente encontra muita coisa assim no mercado. Então tá aí uma grande diferença quando você contrata um projeto estrutural bem dimensionado e um superdimensionado. Além disso, no projeto estrutural, né, então além dos pilares, nas vigas, existem as lajes, né? E aqui também entra um ponto importantíssimo na economia. Vou fazer aqui em cima, ó. Tem uma laje que a gente chama de laje convencional. Então a laje convencional, ela é assim, ó. Ela tem uma vigotinha, vou fazer assim para ser mais rápido. Ela tem uma vigotinha, aqui tem outra vigotinha, ela faz assim, e aqui no meio tem isopor, que é EPS, ó. Tem isopor aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. E ali em cima é o concreto. Aqui, ó. Isso aqui é concreto, ó. Beleza? O que acontece? Voltando aqui de novo no software. O software, muitas vezes, na verdade, 100% das vezes que nós recebemos um projeto estrutural aqui na DOT, nunca vem o projeto completo desse tipo de sistema de laje. Ele vem em algumas partes assim, ó, maciço. Imagina isso aqui tudo preenchido de aço e concreto. Você concorda comigo que isso aqui é muito mais barato do que isso? É claro que é. Claro, pessoal, existem, né, momentos que há necessidade de um tipo específico de laje, mas no geral, lembra que eu falei que nós estamos trabalhando com projetos residenciais. Residencial, no geral, você vai conseguir trabalhar com esse tipo de sistema. E aí entra aquela questão que eu falei, da experiência com execução. Então, aqui, ó, quando você vai lá dimensionar, quando vai passar as informações para o software fazer o cálculo, você vai lá e vai arbitrar algumas informações que ele vai te dar esse tipo de solução aqui, ó. Então sim, não tem problema nenhum. E aqui também entra uma grande questão de economia. Então tá aqui outra questão que envolve a parte, claro, segurança, sabendo dimensionar vai estar seguro, mas entra muito a questão da economia. Então é isso, pessoal. Então você entendeu agora a importância do projeto estrutural, da contratação de uma empresa ou um profissional que tem experiência para poder entregar segurança, mas acima de tudo, economia nessa etapa tão cara na hora de construir a sua casa. Projeto hidrossanitário. Pessoal, olha só, isso aqui é um projeto importantíssimo na hora de construir a sua casa, tá? Então nós passamos já pela arquitetura, estrutura, agora vamos entrar nas instalações. E o projeto hidrossanitário, ou a gente costuma chamar de projeto hidráulico, né? Olha só.
projeto hidráulico. Ele é dividido em água e esgoto, basicamente, tá? Ou seja, é o projeto que cuida da água e do esgoto da sua casa. A gente vai começar falando a respeito da água fria, né? Água fria. Pô, Rodrigo, mas como assim água fria? É literalmente fria, né? É a água que entra da rua, não sofrendo nenhum tipo de aquecimento. Vou dar um exemplo. No seu chuveiro, se ele for um chuveiro elétrico convencional, tem ali, existem dois registros dentro de um banheiro, certo? Aquele que fecha a água, que é o registro de gaveta, e tem aquele que abre o chuveiro, que é o registro de pressão. Ali a água está parada. Quando você abre, ele entra água fria, passa no chuveiro, esquenta e desce para você tomar um banho agradável. O que é isso, Rodrigo? É a água fria, tá? Outro, a válvula de descarga, por exemplo, é água fria, água limpa. Chuveirinho, água fria. A água que vai, vaso sanitário que tem a caixa acoplada, água fria. É uma água limpinha também, beleza? E qual que é o sistema dela? Eu vou fazer aqui bem simples, tá? Vamos lá para nossa casinha. Vixe Maria, aqui ó. Aqui ó, a nossa casa, certo? Aqui o muro. E ali fora é a rua, tá? Então, aí aqui é a caixa d'água. No geral é isso. Existem várias formas, mas eu estou fazendo bem didático, bem simples, tá? Então a água fria, ela vai entrar, vai subir, vai alimentar a caixa d'água, vai encher a caixa d'água, ela vai sair aqui, ó, e vai alimentar todos os cômodos da sua casa, beleza? Esse aqui é o trajeto principal da água fria. Além da água fria, tem água quente. Não sei se vocês já viram aqueles tubinhos brancos, né? E muitas vezes, quando você chega num banheiro que tem dois registros, ou seja, os misturadores. Ali é o quê? Você abre um registro entre a água quente, abre outro com aquela água fria que a gente já aprendeu, então eles vão se juntar e vão sair no chuveiro. Aquele chuveiro ele não é elétrico, para poder tomar um banho agradável no caso de um banho, beleza? Então como é que funciona a água quente? O que vai definir a água quente aqui, ó? Água quente, ó. Água quente. Essa fase é importantíssima. Se for colocada agora de forma correta, não vai gerar muitos custos futuros. Mas o projetista ele tem que ter a experiência de provocar, né, o proprietário e falar, olha, vai ter água quente? Rodrigo, tá, mas e aí, como é que eu defino? Vou dar um exemplo. Vamos lá. Rodrigo, eu quero... Como vai ser o aquecimento da sua casa? Rodrigo, eu vou trabalhar com aquecimento solar e boiler. Ótimo. Então tá aqui a nossa placa. Ela vai aquecer, o sol vai bater aqui, ela vai aquecer, ela vai jogar num boiler. Esse boiler vai aquecer a água e vai descer lá, ó, na tubulação. Beleza? Então vai ser aquela parte que entra a água quente que eu acabei de falar. Essa é uma forma de utilizar água quente. Qual é a outra forma, Rodrigo? Gás, né? Gás também, ó. Então o gás, muitas vezes ele também vai aquecer, vai jogar água nesse boiler e aqui ele vai distribuir. Então sempre que for utilizar esse sistema, tem uma tubulação especial e tem os misturadores. E aí o chuveiro não vai ser ligado na rede elétrica, é só o cano saindo já com a água que você vai fazer a mistura ali, beleza? Mas a minha casa ela vai ser fotovoltaica. Fotovoltaica é assim, ó. Vamos lá para a mesma placa. Só que agora você vai... Essa placa é diferente dessa, mas ela vai receber o sol e vai gerar energia, vai jogar no quadro. E esse quadro... Vamos fazer aqui o chuveirinho. Aqui, ó. Aqui é a tomadinha. Ele vai energizar essa tomadinha e só vai ter água fria. Entendeu a diferença? Então, fotovoltaico, você vai gerar energia, só água fria. Boiler, água quente. Então, agora você sabe a diferença nas instalações hidrossanitárias e aqui a água fria e quente, beleza? E outra questão importantíssima na água fria e quente, e é, de novo, batendo na tecla da experiência, é isso aqui, ó. Todos os nossos projetos, nós colocamos isso aqui, ó. Isso aqui é uma bomba, pessoal, certo? Então, muitas vezes você vai lá, vai na casa de alguém, né, para dormir, você acaba tomando banho num edifício ou no hotel. Então você abre a ducha, vem aquela ducha gostosa, com bastante pressão, né? E aí você chega em casa, abre e fala, poxa, mas eu contratei um engenheiro, fez o projeto, e por que tá dessa forma? O que acontece, pessoal? Como que isso é calculado? A norma, ela coloca uma altura entre o chuveiro e o fundo da caixa d'água, uma altura X, beleza? Só que olha só,
De forma arquitetônica, muitas vezes eu não posso simplesmente subir a caixa d'água, entende? A caixa d'água não pode subir, porque vai dar interferência na parte estética da casa. Pô, Rodrigo, e aí como é que resolve? Então todos os nossos projetos já saem do escritório com a pressurização da rede, pessoal. Se for colocado nessa etapa de projeto, o custo é realmente irrisório dentro da sua obra e vai trazer satisfação para você utilizar aquele chuveirão legal, aquela torneira especial, né, aquelas que puxa e vai para um lado e para o outro, pressurizando a rede. Então isso aqui é um detalhe, é um cuidado, é um carinho quase que a gente tem com os nossos projetos hidráulicos e com os nossos clientes para sugerir sempre essa pressurização, principalmente quando é água quente, tá? Isso aqui é fundamental, beleza? Então fica aí um detalhezinho, quando você for contratar um projeto, vê se o projetista consegue fazer isso daí para você, tá bom? Instalações de esgoto. Dentro aqui do projeto de instalações, nós temos também o esgoto, pessoal, né? Tudo que entra vai ter que sair da casa, né? Ó. Esgoto. Vamos lá, vamos começar explicando o esgoto. O seguinte, você for lá no vaso sanitário, pum, deu descarga, ou deu descarga, certo? Então vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui o vasinho, ó. Ó o vaso sanitário aqui, ó. Bem simplão. Então foi lá, deu descarga, ele vai cair numa caixa. Essa caixa aqui chama caixa de inspeção. E ela vai embora. Vai chegar naquela caixa principal da casa e ela vai para a concessionária. Beleza? Daqui para dentro é responsabilidade do projetista e da construtora. Ótimo. Só que, pessoal, é importantíssimo que eu falo da experiência de projeto. Eu pego muito erro quando eu não estou fazendo o projeto, eu estou somente fazendo a execução da casa. Tem gente que esquece que não é só assim que funciona. E a pia da cozinha? A pia da cozinha tá aqui, ó. Olha lá, ó. Quando a água vai embora da pia da cozinha, eu vou fazer assim, ó. Ela vai para uma outra caixa, é uma caixa de gordura. Depois dessa caixa de gordura, ela vai entrar na instalação hidráulica, ou no esgoto principal, certo? Então isso aqui é importantíssimo para evitar entupimento, para você conseguir fazer uma manutenção adequada, beleza? Além disso, pessoal, né, eu vejo muito projetista que às vezes não tem a vivência necessária de canteiro de obra, coloca a caixa de gordura dentro da casa. Quando não há possibilidade de colocar para fora, tudo bem, eu entendo, mas muitas vezes faz a tubulação passando no meio da cozinha. Se tiver algum tipo de entupimento, e pode acontecer, tem que quebrar a cozinha inteira. Tudo isso envolve naquilo que eu falei, da contratação de uma empresa ou um engenheiro que já tenha experiência e know-how nesse tipo de projeto e execução de obra. Outra coisa, outro tipo de esgoto, olha lá, ó. Máquina de lavar. Então ela vai para a caixa de sabão, da caixa de sabão ela vai lá para aquele ramal principal. Isso aqui se joga direto, dá muito entupimento, tá? Então aqui, ó, é a base, né, do projeto de esgoto, é isso daí, tá? E também a distância entre essas caixas também é por norma, não é de qualquer jeito, para que numa futura manutenção a equipe especializada consiga entrar e fazer as manutenções ou desentupimento necessário. Vocês estão vendo a importância que tem, desde lá do projeto hidráulico até aqui? Então isso aqui vai fazer toda a diferença lá na frente da sua casa. E dentro do projeto de esgoto ainda tem a ventilação. Olha aqui, ó. Ventilação, pessoal, isso aqui é fundamental, é de extrema importância. Às vezes você chega numa casa, ela é toda limpinha, mas sempre tem aquele cheirinho estranho. Já sentiu isso? E a pessoa até fica meio sem graça, não sabe o que faz, aí põe rejunte em volta do vaso, lava tudo, faz o que for, o cheiro não sai. Por que que não sai? Porque aqui no esgoto, ele vai ter uma hora que ele vai ficar vazio. E isso vai decompondo, vai surgindo gases, e esses gases vão para algum lugar. E ele não vai para frente, geralmente ele acaba voltando, tá? E aí ele começa a dar um mau cheiro dentro da casa. Então, de forma correta e técnica, há necessidade de fazer ventilações. São tubulações de ventilações, elas vão lá para cima e vai ser solto na atmosfera. Isso daqui entra também no projeto de instalações hidrossanitárias, a ventilação. E eu pego muito erro, gente que esquece. Isso daqui lá na frente, se a casa estiver pronta, vai dar um trabalho enorme, um prejuízo gigante para poder fazer essa parte de ventilação, que é necessário. Beleza? E para a gente finalizar a parte de instalações hidrossanitárias, nós temos as águas pluviais. Instalações de águas pluviais. Vamos lá. Rodrigo, o que são as águas pluviais? Eu vou desenhar aqui, ó.
Então tá aqui, ó, lá a nossa casinha básica, né? Tá aqui, ó. Olha lá. Certo? Muita gente gosta de fazer telhado embutido. Em outro vídeo eu vou falar por que eu não sugiro fazer telhado, trabalhar com impermeabilização. Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, mas vamos lá. Supondo que tem um telhado embutido. Isso aqui chama platibanda, tá, pessoal? Aquele murinho lá. Então começou a chover. Choveu. Isso aqui vai encher de água, concorda? Olha lá, ó. Então essa água ela tem que ir para algum lugar. Então são criados ralos, eles jogam. Olha lá, ó. Vai jogar aqui no esgoto? De forma nenhuma, não pode. Então vai para uma caixinha separada de água pluvial e vai para a rua, né? Muitas vezes tem um reservatório de amortecimento, tá? Em alguns casos, mas no geral isso aqui, é água da chuva, pega e joga lá para a rua, tá? Então, às vezes você passa numa rua, tá chovendo, você vê a aguinha saindo, é isso aqui. Então, a água pluvial também faz parte e é fundamental no projeto de instalações, né? Porque ela vai captar toda a água da chuva e vai mandar. E lembra que eu falei do caminho? Tem que ter muito cuidado. Eu vejo muito projeto onde o cara pega e passa a... Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que aqui tá a casa, né? E tem uma captação de água pluvial aqui e aqui é a cozinha. O cara pega e faz assim, ó. Joga lá pra fora. Gente, se der algum tipo de manutenção, vai ter que quebrar o piso todo. Então tem que jogar, ou vai fazer ela centralizada, jogar para as laterais. Isso aqui entra também a parte de experiência, de você ir fazendo uma obra, outra obra, e você começa a notar, opa, essa solução aqui não ficou boa, parecia ser boa, mas não era. Então é um cuidado especial que precisa ter também na parte de águas pluviais. Então, dessa forma a gente finaliza a parte de instalações hidrossanitárias. Projeto de instalações elétricas ou projeto de elétrica. Esse projeto ele define os pontos elétricos da casa e principalmente a segurança e o conforto da sua casa. Então é um tema importante, é um projeto importantíssimo, tá? Então vamos começar lá. Falamos da arquitetura, estrutura, agora instalações, já falamos da hidrossanitária, agora nós vamos falar das instalações elétricas. Então é assim, no geral, as instalações elétricas vai definir, vamos falar grosso modo, a grossura dos fios da sua casa, certo? Mas como que isso é feito? Então, o projetista, vai receber, lembra lá do projeto de arquitetura? Dali, ele vai levantar o programa da casa e ele vai calcular a carga necessária para que a sua casa funcione bem. Como é assim, Rodrigo? Então vamos lá, na cozinha vai ter indução, forno elétrico, não sei o que lá, vai ter 5 chuveiros, vai ter sauna, vai ter aquecimento da piscina, tudo que você imaginar de instalações elétricas é calculado a potência necessária para que a sua casa possa funcionar. A partir disso, são feitos os dimensionamentos, os cálculos dos cabos, beleza? Então, tá aí a importância desse projeto ser bem dimensionado. E também para evitar gastos desnecessários entra aqui. Então, além dos dimensionamentos dos cabos, nós fazemos também o dimensionamento dos quadros elétricos, né? Vamos desenhar o quadro aqui, ó. Então, ó, o quadro elétrico tá lá. Então, aqui entra a energia e tem... O pessoal costumava falar antigamente a chave, né? A chave caiu. São os disjuntores. E daqui sai para os ambientes, tá? Uma coisa muito importante aqui para falar disso. Então, são dimensionados os cabos, só que aqui são dimensionados as proteções do quadro elétrico da sua casa. O que isso significa? Significa o seguinte, um desse aqui, muitas vezes, pode ser o famoso DR. Rodrigo, o que é o DR? DR é um dispositivo de segurança para fuga de corrente. Rodrigo, o que é fuga de corrente? Você tomou um choque, ele vai desarmar. E aquele fio que sai daqui, que vai até aquela tomada onde você colocou o dedo, ou principalmente o seu filho colocou o dedo, ele desarma antes que a pessoa morra com a descarga elétrica. Então ele sentiu uma fuga de corrente, pô, ele desarma na hora. É muito comum, quando vai lavar a casa, caia água em uma dessas tomadas e comece a desarmar o DR. E às vezes o cliente liga, pô, tá desarmando. Fala, graças a Deus, né? Ainda bem que tá desarmando, que significa que o nosso quadro foi bem dimensionado. E muitas vezes é água que caiu lá, ele tá fechando a corrente e tá desarmando. Maravilha. Isso aqui é só uma das proteções. Outro detalhe que entra aqui.
Lembra antigamente acontecia assim, ah, vou tomar banho, oh, não tomar banho agora não, porque fulano está tomando banho. Então, o dimensionamento correto disso aqui vai trazer o conforto e a segurança da sua casa, por quê? Às vezes você quer pegar uma sauna, às vezes a sua esposa vai fazer alguma coisa, está usando o fogão de indução, seu filho está no quarto jogando no ar-condicionado, está um dia de calor. Então, ou seja, o funcionamento da sua casa ele tem que trabalhar de forma plena, e se for ligado todos os equipamentos ao mesmo tempo, essas chaves não vão desligar, porque elas estão dimensionadas de forma correta e não superdimensionadas. Lembra que eu falei lá das estruturas? Aqui também acontece. Não existe você... Ah, então eu vou colocar um cabo grosso para garantir. Isso não existe, principalmente aqui. Isso aqui tem que ter muito cuidado, beleza? Então, isso daí, dimensionamento dos cabos e dimensionamento dos quadros elétricos. Uma coisa importantíssima, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar aqui um ambiente só. Aqui, ó. Aqui tá a porta. Ô, preto. Vamos pensar que esse aqui é o escritório, ó. Aqui um sofá, beleza? E aqui uma mesa de trabalho. Pessoal, bem simples, hein? Só pra gente exemplificar mesmo, né? Tal, beleza. Uma coisa importantíssima, e todos os nossos projetos saem dessa forma. Cota. Rodrigo, o que é cota? Aqui, ó. O símbolo de uma tomada é assim, ó. Geralmente é um triângulozinho, tá bom? Então tá aqui, ó. E aqui também, pronto. O que é a cota? Então eu cheguei lá, ou você contratou um projeto e agora contratou uma construtora. Quando a equipe de instalações elétricas for colocar as caixinhas na parede, por exemplo, ela tem que saber o quê? Qual é a distância que essa caixinha tá da parede? Pô? Aqui, ó, sei lá, 50 centímetros. Né? E qual é a altura da parede? Sei lá, uma caixinha que ela tá embaixo, 30 centímetros. Isso aqui é importantíssimo para que a parte estética da sua casa. Eu vou falar um pouco nos projetos complementares sobre os projetos de imóveis ou de projeto de interiores. Isso aqui é feito muito antes da etapa de acabamento, né? De acabamento em geral. Essas caixinhas são chumbadas lá no meio da obra. Então, essas cotas, né, que são as distâncias, elas têm que conversar com esses outros projetos. Olha a importância disso. Para que lá na frente evite retrabalho, prejuízo e que a casa fique da forma que você quer. Então aqui entra também o posicionamento das tomadas e o dimensionamento das tomadas. Vou dar um exemplo. Quando você entra num corredor, você acende a luz, pá, ultrapassa esse corredor, no final você apaga essa luz. Isso chama three-way. Antigamente o pessoal falava paralelo, mas hoje em dia se chama three-way. Ou seja, eu vou entrar aqui, ó, acendo aqui e apago aqui. Então existe todo um sistema de cabos que vão fazer isso. E essa pecinha, ela é especial também. Então tudo isso vem no projeto elétrico. São esses detalhes que vão fazer a diferença, onde entra a parte de conforto da sua casa. É o seu sonho, né? Então vai trazendo da arquitetura, faz uma estrutura bem dimensionada, entra nas instalações, toma todo aquele cuidado para aqui na frente, já estamos chegando para perto da parte do acabamento, para que isso daqui traga o conforto que você quer para você e para sua família. Então essa é mais uma importância do projeto de instalação elétrica. Beleza? Além disso, toda aquela questão de fotovoltaica, de aquecimento solar também tem que ser previsto aqui. Por quê? Lembra do quadro? Se ele é aquecimento solar, vai entrar também aqui energia vindo de uma outra forma que não dos cabos da rua. Então, o meu carro vai ser elétrico, então aqui tem que colocar uma tomada específica. Beleza? Então esses aqui são os detalhes quando for contratar um projeto de instalações elétricas. Pelo menos isso que eu estou passando para vocês, fiquem de olho que tem que ter um bom projeto de elétrica, beleza? Projetos complementares. Vamos lá, pessoal, olha só. Vamos pensar assim, a necessidade realmente básica de tirar o seu projeto do chão, de começar a obra do seu sonho, vai até aqui, beleza? Com a arquitetura, a estrutura e as instalações elétricas e hidráulicas dimensionadas, pronto. Você já pode começar a sua obra e você vai ter uma obra bem feita, bem acabada, sem prejuízo, da forma que tem que ser. Só que eu vou colocar os projetos complementares nesse vídeo porque eles são importantes, porque é o seu sonho, né? Então, ele vai agregar valor para sua casa, e vai agregar conforto e muitas vezes também segurança.
Existem vários projetos complementares, eu vou abordar apenas alguns aqui, beleza? Então vamos começar. Projeto de gás. Nossa, Rodrigo, projeto de gás o que acontece? Eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar. Então, a labareda faz toda a diferença na hora de fazer uma fritura, algum prato especial. O botijão, aquele convencional, às vezes ele não dá a pressão que precisa. Então você pode colocar, eu não vou entrar na parte técnica, tá? Aqueles botijões grandes, eles ficam do lado externo e eles têm uma ótima pressão, né? Só que para isso você precisa de um projeto, porque tem que ter estanqueidade, tem que ter laudo, tem que ter RT. Então é aí que entra o projeto de gás. Se for o botijão convencional, não há necessidade. Climatização, olha só isso. Climatização. Rodrigo, o que é um projeto de climatização? Projeto de ar-condicionado, né? Ah, Rodrigo, então vai depender do vulto da sua casa, do vulto da sua obra e aquilo que você quer, né? Então, muitas vezes você vai fazer uma instalação de um tipo cassete. Então, o dimensionamento do volume, o dimensionamento da troca, né, do ar é através de volume. Então, pode determinar o que aqui, por exemplo? A potência da máquina. Às vezes não há necessidade de comprar uma máquina muito mais cara, uma máquina menor. Então, toda a parte de drenagem, né, o dreno dos ar-condicionados, ou dependendo se você vai para um ar-condicionado central, entra aqui então um projeto de climatização, tá? Projeto luminotécnico. Esse, vou te falar que esse aqui já está praticamente vindo aqui para as instalações elétricas, pessoal. Por quê? Pô, você vai lá, faz todo um projeto, fez tudo certinho. O que o projeto luminotécnico vai definir? Qual o tipo de luminária, posicionamento da luminária, o tipo da claridade. Vou dar um exemplo. O arquiteto vai definir uma luminária, ele vai definir a temperatura dela, o cone de iluminação dela. Aqui está o chão, a distância que essa incidência de luz vai estar do chão, se ela vai ser até o chão, né? Onde que é, se é uma luminária direta, se ela é embutida, se ela é na sanca, entra tudo aquilo no luminotécnico. E uma outra coisa também que entra é aquela questão que eu falei dos three-way no outro vídeo, né? Então, você acende aqui e apaga lá. Entra também aqui na parte de luminotécnica. Projeto de forro. Forro. Ué, Rodrigo, projeto de forro? Por quê? Lá na fase de acabamento, quem vai determinar a altura do forro e os detalhes, se tem uma sanca, se tem um cortineiro, é o forro. Olha um exemplo aqui, ó. Então aqui está a parede, aqui está a laje, né? Aqui está o forro. Imagina que o arquiteto desenhou assim, ó. Por quê? Para colocar uma luminária, que entra lá no luminotécnico, ela vai bater aqui e vai refletir aqui, ó. Isso aqui vem desenhado no projeto de forro, né? Se aqui tem uma cortina, vai fazer um cortineiro, se ele é iluminado ou não. Então vem aí, ó, são vários detalhes construtivos desse projeto de forro que eu considero super importante para o resultado final da sua casa. E além disso, para a gente finalizar esse tema, o projeto de interiores, né? Aqui no interiores eu vou colocar os móveis e pisos. Vamos colocar assim. Mas isso vai muito além. Nos móveis planejados, claro, o desenho dos móveis, né? Disposição certinho de cada ambiente. Nos pisos, a paginação, é importantíssimo isso daqui, porque o arquiteto às vezes vai trabalhar, você quer trabalhar com um piso de 90 por 90. Então ele vai dizer exatamente como vai ser colocada a peça no ambiente. Então, para um resultado final estético, é importante isso daqui, tá bom? E também vai evitar gastos, vai evitar frustrações. Beleza, pessoal? É isso aí. Isso aqui é a parte de projetos complementares, igual eu falei, daqui para cá a obra não sai do chão. Esse daqui realmente seria um complemento para deixar sua casa valorizada e com certeza você ter um resultado melhor. Beleza? Compatibilização de projetos. Vamos lá, isso aqui também é importantíssimo hoje em dia. O que é a compatibilização de projetos? Todos esses projetos vão ser compatíveis. Hoje em dia tem tecnologia, o BIM está aí para isso. Vou dar um exemplo prático. Lembra que a gente aprendeu já o que era uma viga, né? Então a viga é o elemento horizontal, né? Aquele lá de cima. Uma tubulação de esgoto vai passar aqui no meio da viga, ela vai passar aqui embaixo, ela vai passar aqui, ela vai passar aqui. Onde ela vai passar? Por quê?
lembra do projeto de forro? Porque aqui tem o forro, né? Ele cabe aqui ou o forro está grudado aqui ou nem tem forro? Então a compatibilização de projeto vai garantir, né, uma qualidade a mais na sua casa. Então ela vai ver se tem uma interferência de estrutura, de instalações elétricas, de instalações hidráulicas. É uma etapa importantíssima na hora de contratar um projeto. Isso evita erros, retrabalho, atrasos e custos extras, beleza? Então é uma parte aí que eu acho que era importante a gente comentar dentro do mundo dos projetos. Erros mais comuns na hora de contratar um projeto. Vamos lá, pessoal, é o principal. O mais comum é não comece a sua obra sem ter contratado um bom projeto, igual eu falei, de arquitetura, estrutura, instalações e, se for o caso, complementares. Por quê? Muitas vezes o proprietário quer iniciar uma obra somente com um projeto de arquitetura ou um projeto básico, e isso certamente vai trazer atraso, gasto extra e estresse na sua obra. Não vai valer a pena. Lembra que eu falei para vocês lá no vídeo de estruturas? Um bom dimensionamento vai evitar gastos, vai garantir a segurança da sua obra. Tá? Então o erro mais comum, não cometa, não faça isso, de iniciar uma obra sem ter contratado todos aqueles projetos que eu mencionei com vocês. Fechou? Então vocês viram que construir uma casa não é simplesmente sair levantando parede. Primeiro é planejar, principalmente projetar e executar com total segurança. Então se você está pensando ou precisando contratar um projeto, olha só, aqui está o nosso contato, @DOT Engenharia, beleza? Nós somos especialistas na elaboração de projetos de estrutura, de fundação, de instalações. Somos especialistas também na construção residencial, reformas e laudos técnicos. Contato para orçamento está aqui no comentário ou no link da bio lá do nosso Instagram, beleza? E ó, pessoal, se você está querendo abordar algum outro tema, está com algum problema na sua obra, está com dificuldade, deixa no comentário, dependendo da quantidade de comentário para um determinado tema, eu faço um vídeo, beleza? E tiver precisando de alguma coisa, tá aqui, meu contato já tá aí, tá na descrição e tá lá na bio, beleza? Espero que esse vídeo tenha somado para você e o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, tá bom? Então, até a próxima.